todos, todas e todas. Bom dia, que bom que nós estamos aqui na nossa Semana Acadêmica do Conservatório Brasileiro de Música, iniciando nossas atividades desse semestre. E hoje, muitíssimo feliz em receber a professora gravista maravilhosa, melhor do Brasil, mais importante, com certeza, pesquisadora excepcional, mestre, doutora, Rosana Lancelotti, aqui, que bom te receber, querida, que vai nos agraciar com essa palestra, que tem o título Dom Pedro I, compositor, tem os 200 anos da primeira Constituição brasileira. Muito obrigada pela sua presença, por trazer isso tudo para a gente. Rosana é uma pessoa que a gente tem que ter muitíssimo, está muito próximo, porque ela é uma produtora sem parar de conhecimento e de oportunidades para pesquisas. Tem um portal que vocês precisam acessar, que vocês precisam conhecer, o Música Brasilis, que a gente vai deixar o link, que tem mais de 1.500 peças de vários gêneros de música, de compositores brasileiros. Então, uma coisa maravilhosa, e ela está com esse trabalho maravilhoso também, que vai trazer para a gente num momento muito especial, porque já estamos praticamente aí no aniversário de 200 anos da Constituição. Rosana, eu te passo a palavra e agradeço também a professora a doutora Adriana Didier, nossa querida professora, que fez o convite e nos trouxe essa pessoa maravilhosa, querida. Obrigada. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu tenho um especial carinho pelo Conservatório Brasileiro de Música. Fui grande fã de nossa querida Cecília Conte, que era uma pessoa insubstituível. E esse conservatório é a lembrança dela. A Adriana, que foi sua principal colaboradora. Então, é muito emocionante para mim trazer essas contribuições ao conservatório, que é realmente uma instituição de ensino de música fundamental para nós. Esse trabalho que resultou no livro Dom Pedro I, compositor, e a música de setembro, ele começou, na verdade, pela pesquisa das partituras de Dom Pedro. Nós tínhamos uma encomenda, Música Brasilis, que já tem mais de 6.000 partituras no portal visual. E crescendo com o apoio do Instituto Cultural Vale do BNDES. Continuamos crescendo. Tivemos uma encomenda da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais que pretendia gravar música de Dom Pedro I nos 200 anos da independência que aconteceram em 2022. Então já estávamos com essa pesquisa em curso já há bastante tempo, inclusive com professores da Nova de Lisboa que fizeram pesquisas nos acervos portugueses e também nos Açores, que o Dom Pedro passou pelos Açores quando estava a caminho de Bielhau, seu irmão absolutista. Resultou esse trabalho, então, no resgate e edição de todas as partituras conhecidas do Dom Pedro hoje. Há muita coisa que a gente vai falar que ainda não foi localizada. E ao longo desse pesquisa musical, eu me dei conta, como estava comentando aqui com a amiga, que muita gente não sabia que Dom Pedro era compositor, não é? E, no máximo, ficava naquela dúvida: será que foi ele mesmo que escreveu o hino da independência? Né? Tem muita gente que nasceu na interrogação. Daí resultou então esse livro. Aqui a gente vê uma ilustração do braceiro que é posterior à vida de Dom Pedro, foi na época dos 100 anos da independência, em 1922. Esse quadro pertence ao Museu Histórico Nacional, mas é uma bela ilustração de Dom Pedro como compositor. Então, a gente tem que lembrar, para começar, que Dom Pedro não era uma exceção de sua família. Se a gente pensar que o seu antepassado, Dom João IV, que foi rei no século XVII, era um compositor afamado e reuniu em Lisboa
a maior biblioteca de música de seu tempo. Era uma biblioteca notável, conhecida nas cortes europeias e que foi parcialmente ou quase totalmente destruída na época do terremoto de Lisboa. Então esse era um compositor, já é o primeiro da dinastia Bragança, mas que já então indica essa ligação musical entre eles, os Bragança, e a música. Se a gente olhar o que aconteceu 100 anos depois, no início do século XVIII, Portugal Lisboa se tornou a corte mais rica da Europa, graças ao ouro proveniente do Brasil. Está aqui a minha amiga portuguesa, Maria Helena. Aqui eu devo a primeira visita a este complexo de Mafra, que é um complexo incrivelmente monumental, para começar, não é? Que está o quê? 35 quilômetros de Lisboa, isso? E que temos, graças ao Saramago, uma ficção que conta exatamente a construção de Mafra, que é uma das principais obras do Saramago, em que Domênico Scarlatti, inclusive, contratado também com a peso de ouro brasileiro, que foi para a corte de Lisboa, graças a esse fato de que a corte se tornou riquíssima graças ao ouro brasileiro. Então, essa corte, além do Dom João V, que ele era já bisavô de Dom Pedro I, ter construído Mafra, levou para a corte lisboeta grandes músicos italianos, já famosos, como o caso de Domênico Scarlatti e Pedro Antônio Avondano. Se a gente entrar na Basílica de Mafra, a gente se depara com 6 órgãos. Aqui a gente praticamente pode ver os 6 órgãos, né? Que estão simétricos, né? Então a gente vê 3 aqui e os outros 3 simétricos nas posições simétricas do outro lado. É a única igreja do mundo que tem 6 órgãos. E há repertório para os 6 órgãos, repertório que está guardado na Biblioteca de Mafra. E esses 6 órgãos, para a nossa sorte, foram recém-restaurados e estão todos em perfeito estado de funcionamento. Inclusive, quando nós tivemos, eu pude comprar um livro que tem uma gravação de elementos organistas portugueses tocando os 6 órgãos, de repertório escrito para esses instrumentos naquele momento. Então, a gente vê que esse cuidado em dotar essa igreja dessa monumentalidade de 6 órgãos era para marcar um ponto, no sentido de que nós queremos ter música que seja representativa do poder monárquico, do nosso poder monárquico. As dinastias Bragança sempre utilizaram, assim como Luís XIV usava o balé para expressar o seu poder, nas cortes portuguesas, a música e a música de igreja tinham essa função muito importante de representar o poder. Quando a transferência da corte acontece em 1807 para 1808, a gente vê aqui essa imagem do Debré, que mostra o que a gente conhece hoje na Praça 15, né, que era o Largo do Paço. À esquerda está o Paço Imperial, onde a corte portuguesa e Dom João e sua família foram hospedados, e temos à direita a Igreja do Carmo, que logo depois da chegada de Dom João passou a abrigar em junho, mesmo ano, a Capela Real. O que é a Capela Real? Não é a construção da igreja, não é uma igreja. É uma instituição nos moldes da que existia em Lisboa, Capela da Sé Patriarcal, cuja função era dotar a liturgia do maior esplendor possível. E isso, uma parte importantíssima de obter-se esse esplendor, era exatamente a música.
Então, os maiores compositores portugueses eram compositores da Sé Patriarcal, assim como aqui no Rio de Janeiro, Dom João, ao encontrar o nosso talentosíssimo José Maurício Nunes Garcia, deu-se conta de que podia ter uma capela real aqui, e essa capela real então passou a ser chefiada pelo José Maurício Nunes Garcia, que aparece aqui no retrato pintado pelo filho dele, com uma condecoração da Ordem de Cristo que recebeu de Dom João, porque a corte portuguesa ficou um pouco, digamos, descontente com o fato de que o mestre da Capela Real tinha o defeito de cor, e Dom João, para reafirmar a sua vontade de reconhecer o talento de José Maurício, imediatamente deu uma condecoração que a Ordem de Cristo, a qual ele aparece aqui. Eu gostaria de tentar ouvir um trecho da Missa de Santa Cecília, que é uma obra muito tardia, talvez a última obra dele. Vamos tentar colocar o vídeo, aquele vídeo número 1, enquanto ele providencia isso. É uma gravação do Regina Ricardo Cancho, que fez também a gravação da obra integral com o coro e orquestra do Gulbenkian. Aqui ele está fazendo essa gravação com o coro e orquestra do Teatro São Pedro Teatro São Pedro, da cidade de São Paulo, que tem São Pedro lá de Porto Alegre. Mas essa glória da Missa de Santa Cecília nos dá uma dimensão manuscritas de Zé Maurício, que nem todas já foram editadas, mas temos no Música Brasilis mais de 40 peças dele editadas, inclusive a própria Missa de Santa Cecília, que é uma obra monumental. Aqui nessa execução do Ricardo, o coro é reduzido, mas o José Maurício usava grandes formações vocais. Isso fazia parte também do brilho necessário para esse esplendor do culto divino. Então a gente tem que pensar que, mesmo Dom Pedro sendo criança quando veio para o Brasil, desde sempre ouvia essa música na capela, primeiro capela da Sé Patriarcal em Lisboa, onde eles começaram a ter aulas de música muito jovens, os príncipes sempre, e uma vez no Rio de Janeiro, então, já se preparou também com essa realidade de ter música continuamente, porque os serviços eram quase que diários. E esse período, desde a chegada de Dom João, em 1880,
quando chega Marcos Portugal, que é o próximo personagem da nossa história, foi o período em que José Maurício mais compôs, porque além de ser o mestre da Capela Real, ele era responsável pela escrita de música. Então, o pessoal que criou uma rivalidade entre Marcos Portugal e José Maurício diz que quando Marcos Portugal chegou, ele foi posto de lado, não compunha mais. Não, a missão dele era ser mestre da Capela Real. Já dava bastante trabalho, ele deve ter ficado aliviado quando pôde dividir a carga de escrever música com o compositor Marcos Portugal, que demorou-se a vir para o Brasil, né? Ele era bastante próximo a Dom João, inclusive ele ficava muito em Mafra. Dom João, a partir de 1804, ficava em Mafra quase o tempo todo para ficar longe da Carlota Joaquina, que ficava em Lisboa e ficava em Mafra. E em Mafra, o Marcos Portugal estava sempre lá, inclusive escreveu muita música para os 6 órgãos, e os serviços eram sempre com a música de Marcos Portugal. E temos aqui no Museu Imperial um autógrafo de Dom João para a Dona Carlota, que se correspondia, moravam distantes, dizendo que a missa esteve muito boa com música de Marcos e agora vou ao refeitório, às 3 horas da tarde. Agora são 3 horas da tarde, a missa esteve muito boa com música de Marcos. Esse Marcos, então, quando Dom João vem para o Brasil, ele se demora em Lisboa porque ele agradava os invasores franceses. Logo, o Junot, quem ocupou Lisboa, encomendou-lhe peças para o aniversário de Napoleão, etc. E ele prontamente, que ele queria fazer sucesso com qualquer obstáculo na época. Né? E as obras dele faziam sucesso também em outras capitais europeias. Então ele devia ficar em cima do muro, porque primeiro que devia ser assustador imaginar a viagem naquele momento, uma travessia do Atlântico, né? Um monte de gente morrendo e tal. Primeiro que devia ter o fator medo, depois que ele não queria se afastar dos seus públicos que o aplaudiam tanto. Mas ele chega, então, em 1811 e recebe logo, então, um título de compositor da corte e professor de música dos príncipes e princesas. Isso era uma ocupação que ele já tinha desde Lisboa. Ele tinha sido nomeado professor de música em 1807, mas em novembro de 1807 a corte então vem para o Brasil e ele então, em 1811, retoma essas funções. No caminho para o Rio de Janeiro, ele já escreve no navio métodos de solfejo, etc. E a gente tem a sorte de ter no Museu Imperial, que eu não botei aqui uma imagem disso, cadernos de transcrições diárias, acho que a Helena deve conhecer, de suas óperas dedicadas aos príncipes e princesas. Ele transcrevia suas áreas de óperas para canto e piano para dar aulas de música. E a gente tem a sorte de ter um desses cadernos no Museu Imperial. Bom, outro fato importantíssimo que mudou completamente o panorama da música no Rio de Janeiro, né, que essa chegada da corte já foi uma primeira, digamos assim, ruptura com o que vinha antes, que Dom João logo começou a contratar, além de Marcos Portugal, importantes cantores castrados, que na igreja deles não podiam cantar. Então, os cantores castrados italianos, que eram capazes de uma extensão vocal muito larga, né, com várias oitavas, incapazes de virtuosismo. Então, eles eram capazes de cantar música com um estilo muito sofisticado, que até era comparável ao que se cantava na ópera. A gente vê essa crítica de vários visitantes do Rio de Janeiro da Europa do Norte que ficavam um pouco surpresos com a qualidade festiva da música que se ouvia na igreja. Mas a igreja, para a corte portuguesa e também espanhola, era um lugar de festa. É para a igreja que as mulheres colocaram suas belas roupas. Era um espetáculo. Os celebrantes também parlamentares, a igreja toda dourada. Então, tudo que acontecia na igreja tinha esse brilho, e a música, inclusive. Mas isso era uma coisa que aparecia na correspondência com os
Leopoldina, que os deixaram surpresos, que para os europeus do norte, igreja é um lugar de contrição e não de música festiva, como aquela música de Santa Cecília e Glória, não é? Bom, mas em 1816, esse enriquecimento cultural do Rio de Janeiro tem um impulso a partir da criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que foi uma das decisões, digamos, pensadas no Congresso de Viena. Existe uma carta do ministro plenipotenciário Antônio Saldanha Gama para Dom João, dizendo que o príncipe de Talleyrand, sabedor da vontade de Dom João de permanecer no Brasil, sugere a criação do Reino Unido com a capital no Rio de Janeiro. Um traço desse momento é deixado pelo Neumann em sua autobiografia, onde ele transcreve um trecho de carta que o principal conselheiro de Dom João, que era o Tomás da Barca, lhe escreve dizendo: temos a esperança de fundar um novo império neste novo mundo e você terá grande interesse em ser testemunha deste período de desenvolvimento. Então, Sigismund Nockher, quem é? É um compositor austríaco que é o único músico que vem na missão artística francesa como contratada, digamos assim, com o objetivo de criar no Rio de Janeiro, a partir do momento que iniciou a corte, a capital da corte, uma real academia de artes e ciências. Então temos todos aqueles eminentes músicos, eminentes artistas, entre os quais o Sigismund Nockher, que não era francês, mas já estava radicado na França, é o único músico. A gente deve a esses pintores, escultores e gravadores uma crônica do Rio de Janeiro naquele período. Todo mundo conhece as imagens do Debré, inclusive aquele aquarela do Largo do Passo que foi feita por ele. Eles passam a ser cronistas do Rio de Janeiro daquele momento. E isso para a gente é muito precioso. E Dom, olá, que bom que você veio. Dom João oferece a eles todos um salário, e Neumann escreve na sua autobiografia: Dom João me ofereceu um soldo mais do que suficiente para as minhas necessidades, sem me pedir nada. Mas eu me ofereci para dar aulas para os príncipes, principalmente para Dom Pedro e para Maria Teresa, que era a irmã mais velha, que morava no Paço de São Cristóvão, já morava na ocasião, e também fazer uma conversação em francês. Ele era um homem bastante culto, falava várias línguas. Então, ele dedica a Dom Pedro e a Maria Teresa, que era a sua irmã mais velha, diversas peças, inclusive algumas que eu costumo tocar, como aquela sonata que tem a marcha curta. Ele escreveu no Rio de Janeiro, ele inaugura, de certa forma, um repertório solista no Rio de Janeiro, e outras mudanças na música devemos a ele. Por exemplo, ele escreveu as primeiras obras sinfônicas, duas primeiras sinfonias escritas no Rio de Janeiro, devemos ao Neumann, assim como três aberturas orquestrais. Todos esses materiais estão disponíveis no portal Música Brasilis. Os primeiros repertórios solo, para piano solo, que era um grande pianista, e de música de câmara. Inclusive, gravei no Ricardo Grande um disco que se chama Neumann no Brasil, está no Spotify, e que a gente toca esses primeiros repertórios, que é flauta e piano. E temos também no Música Brasilis um texto meu sobre essa passagem dele pelo Rio de Janeiro. Agora, o que nos interessa aqui é que ele então passou a dar aulas a Dom Pedro e a Francisco Manuel da Silva, que é, como nós todos sabemos, o autor do nosso livro nacional e o fundador do Imperial Conservatório, que se tornou a Escola de Música da UFRJ. Então, devemos, além de uma obra
magistral que ele tem, que é pouquíssimo conhecida, porque tem poucas edições. Estamos agora tentando aumentar o nosso catálogo lá do Francisco Damasceno, que é um excelente compositor, mas então os dois passam a ser alunos de Dom Pedro. E devemos a Neumann, então, além do estilo vienense, ele criou no Rio de Janeiro as primeiras peças clássicas inspiradas em gêneros populares brasileiros. Então eu toco muito nos recitais O Amor Brasileiro, que é uma peça inspirada em um hindu, que nunca se achou, mas ele diz na partitura, hindu, aqui começa o hindu. E é uma peça muito interessante porque ela fica alternando, começa em compasso ternário, depois vai para compasso binário, e ele fica alternando esses dois ritmos, como se a valsa estivesse conversando com o hindu. Eu sempre tenho essa impressão quando eu toco essa peça. Porque tem uma parte bem clássica, assim, bem cheia de modulações, e a parte do hindu é tônica dominante, em dois, bem dançadinho, com síncope e tal, é muito engraçado. É uma bela. Uma gravação boa, né? Diálogo. Não compensa a peça, né? Eu toco bastante, porque eu acho que, inclusive para a história da música brasileira, ela é fundamental, porque o pessoal, até descobrir isso, que eu acho que quem descobriu foi o Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, o pessoal achava que a primeira mistura tinha sido Brasil e Tiberê no final do século XIX. O pessoal achava que foi Brasil e Tiberê com aquela peça dele, que eu esqueço o nome, que é uma peça que também tem essa característica que ele utilizou gênero popular. O Neumann já tinha feito isso lá em 1819, ficou até 1821. E ele também, devemos a ele o interesse, além de ter sido um grande amigo e incentivador de Zé Maurício, que ele ajudou a montar a primeira execução do Requiem de Mozart nas Américas, né, aconteceu no Rio de Janeiro, graças à colaboração do Neumann com José Maurício. Ele, inclusive, escreveu o Libera-me, que é o último movimento do Requiem para essa execução do Rio de Janeiro. Além disso, ele se interessou pelo Joaquim Manuel, que era um violeiro letrado que passeava pelas ruas do Rio tocando sua viola e não sabia escrever sua música. Então, o Neumann nos fez o favor de anotar essas modinhas que ele harmonizou, e assim que ele chega em Paris, ele publica isso. É incrível, porque a gente deve a ele também esse interesse pelo que se fazia no Brasil, né? Eu acho que eu fico muito sensibilizado com essa atitude assim, generosa dele com os nossos músicos. Mas a coisa que nos liga, principalmente, que liga principalmente nós com a Dom Pedro, é esse registro que ele coloca. A moda de Haydn, que ele tinha sido o aluno preferido de Haydn, ele fazia o catálogo de suas peças. Isso é uma coisa que foi inaugurada mais ou menos por ali. Né? Depois do Barroco, os compositores começaram a dar importância à sua própria obra, portanto, a catalogar. Então, Haydn fez isso e o Neumann fez isso também. E é no catálogo do Neumann que a gente tem a primeira notícia a peças do Pedro. E são essas duas entradas, que eu deixei até em francês, porque o catálogo escreve em francês, a 144. Fantasia para a grande orquestra sobre uma pequena valsa de Sua Alteza Real Príncipe Dom Pedro. Por ordem, ou seja, o Dom Pedro pediu a ele para, digamos, orquestrar. E logo em seguida, 10 dias depois, ele arranja para a orquestra 6 valsas de Dom Pedro. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, possivelmente Dom Pedro com 18 anos, nesse momento, já sabia que estava noivo de Leopoldina, o casamento que aconteceu no dia seguinte. Valsa era um gênero popularíssimo em Viena. Quem sabe foi o Neumann que sugeriu isso, minha fantasia, minha suposição. Outra suposição foi a seguinte: eu conhecia muito bem o manuscrito 7703 da Biblioteca Nacional da França, que é um manuscrito onde Neumann copiou 25 peças para piano
24 ele coloca na capa. Sonata por Cizinho do Noivo, no final, autógrafo. Todas as outras 24 têm essa característica. Ele diz que a peça é dele e no final ele já lembrou no final. Menos essa. Uma valsa, 2 páginas. Ele não diz que é dele, ele não assina no final como sendo dele. E o estilo é um estilo simples, não é predominante, eu vou botar para você ouvir. E aí eu conversei com especialistas em órgão, como o Ricardo Bernardes e tal, que é editor do órgão da FNAC. Você não acha que essa valsa pode ser de Romero? Porque copiar a música dos outros era uma prática naquela época. Ele copiou ali no Constitucional, que ele fez uma noite na fila de Romero, muito tempo depois, ele copiava as músicas do Joaquim Romero da Câmara. Era uma prática, porque a imprensa musical do Rio ainda não existia. Então vamos ouvir um pedacinho da valsa. É muito simples, mas é talvez uma das peças mais remotas que a gente conhece de Romero, como assim. Esse piano é um piano de uma pediatra. Tá também no música, se vocês quiserem ouvir ainda. Esse piano é um piano forte, né? Os pianistas presentes, que é uma cópia de instrumento de Anton Walter de 1805. E possivelmente Neumann dispunha de um piano desses no Rio de Janeiro, porque ele usou a extensão de 50 anos e meio. Ele usou a extensão, eu tenho a sorte de ter essa cópia, que é um presente, que é um instrumento muito, assim, muito bonito como som, e que é completamente contemporâneo dessas obras de Romero. Então, seguindo, logo depois desse momento, chega ao Rio de Janeiro Dona Leopoldina, em 1817, e é importantíssimo a gente saber que ela trouxe consigo uma mala de partituras muito importante que hoje integra a coleção Tereza Cristina Maria da Biblioteca Nacional, que foi para essa Biblioteca Nacional doada por Dom Pedro II, junto com o material de Tereza Cristina, que também era pianista. Então ali a gente não sabe, ou não sabe com certeza tudo que era de Leopoldina, mas a gente pode supor. Algumas peças têm dedicatória, então a gente sabe que esses manuscritos de seu professor austríaco. Nós temos a sorte de ter na Biblioteca Nacional do Brasil as únicas cópias desses concertos que só estão aqui. Ela trouxe um manuscrito que foi dedicado a ela. Então, ela trouxe obras completas dos principais compositores vienenses, né? Mozart, Haydn, Beethoven não tinha uma edição completa, partituras dos compositores muito famosos naquele momento, muitos que caíram em desuso, né? Mas a gente tem que lembrar que o pessoal tocava a música do seu tempo, né? Que nem hoje, se liga a rádio e escuta o funk, o último funk, os pianistas tocavam a música que acabava de sair do forno ali, né? Então esses compositores, Spohr, Hummel e tal, a gente mal conhece hoje, né? Então, essa imagem é uma imagem da comitiva de Leopoldina, né, do Thomas Ender, que não veio no mesmo navio, mas que veio na fragata Áustria. Retratou, para nossa sorte, essa banda de harmonia, né, com o serpentão, com os instrumentos que acompanharam essa banda, e embarcou em Lisboa, a pedido de Dom João, sabedor que Dona Leopoldina apreciava a música, embarcou a banda para acompanhar a viagem pelo Atlântico. E quando essa banda chega no Rio de Janeiro, ele propõe essa banda permanecer no Rio de Janeiro. Então, mais um acréscimo na quantidade de músicos da Capela Real e nesse momento o Teatro Real Teatro São João tinha sido inaugurado em 1813. Então, esses músicos atuavam
bastante em várias situações. Devemos a Leopoldina esses depoimentos sobre Dom Pedro músico. Muita gente, será que ele era músico mesmo? Então, ela escreveu, vocês descobrem aqui a data, apareceu 2 vezes. Ocupo-me especialmente muito com a música que meu esposo ama apaixonadamente, pois para ele tudo tem que ir com impetuosidade, sendo de natureza muito viva. E depois, meu irmão, poucos dias depois, ela recém-chegada ao Brasil em início de dezembro de 1817. Ele toca viola e violoncelo, mas toca todos os instrumentos, tanto os de corda como os de sopro, talento igual para a música e todos os estudos que ele possui ainda não tenho visto. Aqui é um instrumento, um piano mecânico, que teria pertencido ao Pedro, que hoje em dia está no Museu Histórico Nacional. Os teclados a gente usou para ilustrar a capa. Bom, esses anos de feliz casamento com Dona Leopoldina são os anos em que Dom Pedro mais produz como músico, como compositor. A gente vê então, isso aqui a gente tinha combinado de deletar, podemos passar. Isso também. Vemos aqui uma carta, outra carta de Dona Leopoldina, isso bem mais tarde, já em 1821, em que ela envia ao pai uma missa solene e uma sinfonia em Tebeu, de autoria de Dom Pedro. Sinceramente, são um pouco teatrais, o que é culpa de seu mestre, mas posso garantir que foram compostas por ele próprio sem auxílio. Então, ela e outros visitantes do Rio de Janeiro dão os seus depoimentos sobre como Dom Pedro era envolvido com a música. E talvez ela tenha esperado Dom Pedro escrever essas obras de maior vulto para enviar ao pai algo que ela considerasse digno do pai, que era o imperador Francisco I, o chefe de uma corte que era eminentemente musical, que era a corte vienense. Infelizmente, eu achei a carta, mas as partituras não estavam nos arquivos de Estado em Viena. Eles devem ter ido para as partituras, devem ter ido para o arquivo de uma orquestra que tocou. Então, ainda falta pesquisa para a gente tentar localizar. A gente pode, então, enumerar aqui as fontes conhecidas de obras de Dom Pedro, que foram escritas. A gente sabe que no arquivo da Catedral Metropolitana tem uns 4 manuscritos importantes, inclusive a Missa Nossa Senhora do Carmo e um Tebeu. Então pode ser que foram compostos antes de 1821. Então pode ser que as cópias que Dona Leopoldina tenha enviado ao pai sejam cópias dessas obras que temos aqui. Na Biblioteca Alberto Nepomuceno, da UFRJ, também há 4 manuscritos. Esse aqui é um manuscrito da única obra orquestral que se conhece de Dom Pedro, que é a abertura, ouvertura, como eles chamavam naquele tempo, que alguém, um copista local, disse abertura dita independência, abertura da independência. Ficou conhecida da independência, mas isso foi conta do copista. Não é a caligrafia de Dom Pedro, é uma cópia que havia muita circulação de repertórios na Estrada Real, que é a estrada que ligava o Rio de Janeiro para a China, que era de onde saiu o brasileiro para Portugal, e as cidades mineiras. Então, esse trânsito fazia muito com eles, tinham vários cópias de repertórios praticados no Rio de Janeiro. Aí temos as fontes em Portugal, da Biblioteca Nacional de Lisboa, tem 3 manuscritos. Nos Açores tem uma outra cópia dessa missa Nossa Senhora do Carmo, numa versão que constam as áreas locais que aqui nós não temos, dedicada ao Papa Leão XII, a gente vai falar dela daqui a pouco. Temos na Biblioteca British Library em Londres, e aí os 3 manuscritos enviados por Dona Leopoldina atualmente não foram encontrados, e uma peça orquestral dirigida por Rossini,
Em Paris, no Teatro Municipal, não foi encontrado em Paris, mas poderia ser essa abertura. Essa história é muito engraçada, porque Dom Pedro, já tendo abdicado do trono brasileiro em 1831, decide voltar à Europa para lutar pelo trono português para sua filha Maria da Glória. O trono havia sido usurpado por seu irmão Dom Miguel. Então ele passa 6 ou 7 meses em Paris, reunindo fundos e homens para combater Dom Miguel. E ele ia frequentemente ao teatro dos italianos, onde o regente principal era o Giacomo Rossini, que era muito apreciado pela corte portuguesa e pela corte do Rio de Janeiro. E aí, alguém nos apresenta, e ele sabendo que Dom Pedro era músico, lhe diz: se você me trouxer uma de suas partituras, eu terei prazer em reger. O Dom Pedro, então, leva uma abertura, uma cavatina, que ele teria regido, aí as críticas se dividem, umas picham, outras elogiam. A obra está no YouTube do Música das Luzes também, se vocês quiserem depois conferir, numa regência também do Ricardo Cange. É uma obra menos impactante do que o credo que a gente vai ouvir, que eu proponho que a gente discute no final da nossa conversa. Mas, enfim, essas são as coisas. Vejam que não é tanta música assim, né? Mas também a partir de 1821, podemos mudar a partitura, slide, aqui a gente vê a cronologia dessas obras, mais ou menos, porque tem datas que são atribuídas, né? Esse quadro também está no livro. Então a gente vê que depois de 1821, quando ele assume a regência com a volta de Dom João para Portugal, a composição passa a ter um papel secundário na vida dele, porque ele já não tem mais tanto tempo. Então o número de obras monumentais, missas e tedeus diminui frequentemente. Só temos um tedeu perdido, escrito em 1829, por ocasião do segundo casamento dele. Esse tedeu foi repertoriado no catálogo do arquivo da Catedral Metropolitana, mas depois todo mundo já deve ter ouvido falar de um famoso fogueira para queimar os papéis velhos. Já ouviram falar disso? Lá pelos anos 1940, olha que tinha uma bula papal que, digamos, baniu os repertórios antigos, a música antiga na igreja. Então, muitas paróquias acharam que não precisavam mais guardar os papéis velhos. Isso foi metade do José Maurício, né? Porque tem um catálogo antes e depois dessa faxina. Esse catálogo de antes falava de 2 tedeus de Dom Pedro. Então, possivelmente, esse de 1829 existiu efetivamente, embora hoje a gente só tenha um tedeu lá no arquivo metropolitano. E tem alguns hinos, a gente vai falar agora do hino constitucional, que é um hino super importante, e um hino que ele escreveu, um hino novo constitucional, em 1832, quando ele estava indo guerrear finalmente com o Dom Miguel. Eu vou mostrar então a partitura, queria mostrar ali na apresentação, o hino constitucional, antes da gente ouvir. Esse hino ele foi escrito em 1821, vamos situar historicamente assim. Já ouviram falar das cortes portuguesas, que é uma rebelião do Porto, em Portugal, porque os portugueses estavam descontentes com a permanência da corte do Rio de Janeiro. E aí, os revoltosos decidem que vão estabelecer as bases de uma Constituição, que eles queriam que a monarquia passasse a ser constitucionalista e que queriam que Dom João não só voltasse a Portugal, como jurasse as bases da Constituição. E assim foi feito. E Dom Pedro, que era de índole constitucionalista, quis, de certa maneira, a meu ver, agradar as cortes portuguesas ao escrever um hino cujo texto, de que ele também marcou, tem esse estribilho: viva, 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 ó rei, viva a santa religião, vivam usos valorosos a feliz Constituição.
Então vamos ouvir esse hino, porque esse hino tem uma importância histórica muito importante. Uma importância histórica grande, na medida que ele se transformou no hino de Portugal entre 1834 e 1910. Viva a Santa Religião! Viva a luz dos valores! A feliz Constituição! Digamos assim, a atitude de que o saber, por exemplo, mais problemático que eu acho que o iluminismo lutou a favor foi a democratização do saber, porque antes do iluminismo só tinha direito ao ensino ou os religiosos ou os nobres. Né? Então, a propagação das enciclopédias, né, de tudo que veio nessa linha, nessa esteira de dar poder ao povo, algum poder. Veio nessa esteira do iluminismo. Quem trabalhou muito para isso foram os maçons, inclusive os músicos, todos os eminentes músicos dessa época eram de pertencimento maçônico, o Mozart, o Haydn, o Beethoven, o Neumann e muitos outros, o próprio Dom Pedro. Havia uma necessidade de fazer com que o povo fosse representado no poder. E a Constituição, que estabelece, em princípio, uma das primeiras, digamos, propósitos de uma Constituição é dividir os poderes em poderes que vão se, de certa maneira, dialogar, né? E naquela época, nossa primeira Constituição, que foi promulgada pelo governo, além dos três poderes que a gente conhece hoje, né, que é o executivo, legislativo e judiciário, tinha o poder moderador, que é um pouco como a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra hoje. O rei tinha o poder de desfazer, dissolver a Assembleia, de vetar determinadas leis. É um poder que, de certa maneira, fazia com que o monarca tivesse a prerrogativa de ajustar de acordo com a sua vontade. Então, não era um poder que dava ao povo total, digamos assim, representatividade. Por isso, essa Constituição é muito criticada. Mas eu acho que eu estava conversando com você, que eu conversei com um amigo que é jurista e tributarista. Eu falei, como é que você considera tecnicamente essa Constituição? Ele diz, olha, é uma Constituição muito bem feita tecnicamente, assim, do ponto de vista formal, e muito avançada para aquela época. Então as pessoas que dizem, mas o poder moderador ele tira tudo. Bom, ele podia muita coisa do poder moderador, mas ele tinha essa vontade de fazer com que
não nobres fossem também representados. E, aliás, ele, quando otorga a população, ele rompe com as cortes portuguesas e decide ficar no Brasil em 1822, que foi o estopim para a nossa independência, quando ele viu que as cortes portuguesas não esperaram pelos representantes dos brasileiros contribuições para as bases constitucionais. Eles fizeram sem ouvir os brasileiros. Quando ele viu isso, quando ele viu o teor das bases constitucionais que eles estavam querendo impingir, e que o Brasil praticamente voltava a ser colônia, até porque não seria ouvido, foi aí que ele rompeu com esses que ele tentou, de certa maneira, apaziguar. Porque, em princípio, ele era a favor do constitucionalismo, mas desde que os brasileiros fossem representados. E isso tendo sido rompido pelos portugueses, ele então se sentiu autorizado a romper também. Então, vamos mostrar essa preciosa partitura que é a missa em homenagem ao Papa Leão XII, que foi eleito Papa em 1823. Então, Dom Pedro, já tendo proclamado a independência, nos anos seguintes, ele trabalhou em prol do reconhecimento da independência pelos países europeus, inclusive pelo Vaticano. Então, ele envia essa preciosa cópia digamos, ricamente encadernada, com gravação a ouro, ao Papa Leão XII, que foi eleito em 1823 com pedido de reconhecimento da independência do Brasil. Então, eu também acho que a gente deve ser grato, devemos ser gratos a ele por ter usado o seu talento para promover a nação brasileira. Ele continuou trabalhando em prol de que os países reconhecessem a nação brasileira. Aonde que vai essa missa? Essa aqui foi comprada pelo Pedro Correia do Lago, durante o corpo. Aí começou a conversa, ela está bem introduzida no livro. A conversa para eles editarem o livro começou por aí, quando eu descobri que ele tinha comprado essa missa, que talvez tenha pertencido ao Duque de Palmela. Porque a gente tem notícias de que a rainha Amélia, né, teria doado em algum momento uma cópia similar, o mesmo folha de rosto, à família Palmela, que foi lá pelas tantas vendida, leilão, e veio parar no Rio de Janeiro. Da conhecida, Pedro Correia do Lago. Bem a tempo da edição do livro. Está na coleção particular. Mas enfim, está aqui. Né? Bom, aí para falar de como somos ingratos, eu resolvi falar dessa homenagem tardia ao Dom Pedro, que só aconteceu em 1862, olha só, 38 anos depois da primeira Constituição, votou-se na Assembleia, se não me engano, votou-se na Assembleia, que eu estou saindo do bar, votou-se na Assembleia uma homenagem. Que homenagem seria essa? Uma estátua monumental, que nós conhecemos essa estátua, que está ali na Praça Tiradentes. Naquela época a praça se chamava Praça da Constituição, né? Não era a Praça Tiradentes. Então hoje em dia parece bizarro ter uma estátua de Dom Pedro numa praça que se chama Tiradentes, que ali era um teatro da Sacada, que fica onde é hoje o João Caetano, no Teatro São Pedro, de onde ele outorga a Constituição. Ele faz um ato ali na sacada do teatro, que era ali, na Praça Tiradentes. Agora, eu descobri, por ser aluna egressa do Colégio Pedro II, com muito orgulho, descobri os detalhes da música que foi tocada no anuário dos 100 anos do Colégio Pedro II, que essas informações estão lá. Né? Que a música tocada foi a música do Nóico, olha, muito tempo depois que o Nóico foi embora. Ele compôs esse CD monumental, em 1818, está no YouTube, se vocês quiserem ouvir, espetacular, que foi regido por Francisco Manuel da Silva e
com a participação de 242, estava no livro do Pedro II, 242 músicos e 653 cantores, entre os quais os coros de todas as escolas, inclusive Pedro II, né, porque você estava na área do Pedro II. E a partitura preconiza o uso de tiros canhões e mosquetes. Essa estátua tem várias, ela é notável por diversos aspectos. Ela foi o maior monumento até então construído, até hoje é um dos maiores monumentos públicos que temos, né? Em volta do pedestal temos simbologia referente aos principais rios brasileiros e também aos indígenas, aos povos originários. Então é um monumento do qual nós devemos nos orgulhar e conhecer. Quase foi destruída na República. Durante a República, eles queriam destruir essa estátua, queriam trocar o hino, quase trocaram. O nosso hino nacional, graças a Deus, continua sendo do Francisco Leão da Silva, porque eu adoro aquela música. A letra eu não gosto, mas a música eu gosto. Né? Fizeram um concurso e participaram os principais compositores da época, como Luiz Henrique Ojoa, Francisco Braga, que aí resultou então no hino da República. Mas eu acho bacana a gente saber que hoje em dia o nosso hino nacional é aquele hino escrito por Francisco Leão da Silva em 1831. Que era o hino da abdicação de Dom Pedro, né? Ele foi trocando de letra várias vezes e na República mudou definitivamente. Então, e o hino constitucional de Dom Pedro tornou-se o hino de Portugal desde que ele libertou Portugal do jugo dos absolutistas, em 1834, até a proclamação da República em 1910. E ele, em 1826, otorgou a Portugal também uma Constituição que também foi a mais longeva da história portuguesa, não é isso, Marina? 70 anos. A brasileira foi vigilou com 65 anos. Então, acho que era isso. Eu queria terminar, vamos terminar ouvindo o Credo do Dom Pedro, que é uma obra muito monumental do ponto de vista da instrumentação. E aqui temos uma ótima gravação feita pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência do Fábio Beckett. Música Brasil resgatou as partituras para essa gravação, está no Spotify. Não é esse não. É o Credo, o ensino. Então, enquanto a gente abre aqui, que demora sempre um pouquinho, queria saber se vocês têm alguma dúvida. E acho que não vai. Bom. Foi. Pelo menos ouvimos. Não vemos, mas ouvimos. Então, deixa dar alguns aplausos. Acho que ele vai começar, porque está bom. Clarineta é um instrumento de direção dos nações, esse som de clarineta. Piscada de olhos. É o famoso credo do imperador. Cadê o outro cantação? Credo do imperador. Essa partitura que pertence ao arquivo da Catedral Metropolitana tem várias observações de Marcos Portugal na partitura, porque o Antônio Jorge Marques, que é o pesquisador colega, que é especialista em Marcos Portugal, estudou essa partitura
sabe que a caligrafia não era de Marcos Portugal, que eu conheço bem, mas notou que tem correções e tal. Então, aqui temos algumas referências bibliográficas e pronto, aqui eu quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores do livro e também aos patrocinadores do acervo Música Brasil, do acervo digital de partituras brasileiras, que é o Instituto Cultural Vale do IBS, sem os quais nada disso que a gente está fazendo poderia acontecer. E abrir para perguntas de vocês. Quando é o próximo livro e qual é a sua próxima destinação? Pois é. Não, você sabe que uma coisa que eu acho que eu tenho que contar, foi ótimo você perguntar isso, é a história da Música Brasilis. Fazer uma espécie de diário de bordo, assim, resumindo, que esse ano fazemos 15 anos, né? E ao longo desses 15 anos, tem vários capítulos que eu acho que merecem a gente contar e até as pessoas também entenderem que, para muita gente leiga, a gente fala de editar uma partitura, as pessoas, o que quer dizer isso? O que quer dizer editar uma partitura? Né? Não sabem que o que a gente faz é exatamente a ponte entre um manuscrito, que hoje em dia não usa mais para tocar, né? E aquele partitura que a gente gosta, que é bolinha preta no papel branco, como eu falo, né? Que vai no tablet, hoje em dia a gente toca, você está com tablet? Também. Pois é, então, quando a gente fez o Música Brasilis, a gente optou, o acervo vai ser sempre digital, porque a gente sabia que ia chegar um dia que a circulação de música em papel cada vez mais restrita, né? Então, é por isso que Eu gosto do papel. é bom o papel, mas é bom também. Quando apaga a luz do teatro, é bom ter um tablet. Então a gente vai ficar com aquela luzinha que a gente. Pois é. Vamos deixar escrito aqui no quadro o endereço do portal. Também o endereço do portal é esse aqui, ó. Só tirar o Rosana. Perfeito. Música Brasil.br. Mas se você escrever Música Brasil, já acha. Não. Mas você estava falando do início do portal. Você quer continuar? Não, eu estava falando que o que eu penso em deixar como registro até desse projeto, que termina ano que vem, em agosto de 2025, eu parar para terminar. Eu acho que talvez seja um registro importante ser deixado esse diário de bordo aí, resumido, né, dessas realizações aí ao longo desse tempo. Por que começou? Porque as pessoas não se dão conta, só os músicos se dão conta de como é difícil encontrar partitura de música brasileira. Parece um contrassenso absurdo. Como assim a música brasileira? Quando a gente fala isso fora do Brasil, as pessoas ficam estarrecidas, porque não imaginam que uma música que tem a riqueza da nossa música popular, por exemplo, de violões, que seja difícil. É isso, gente. Vamos fazer uma foto de grupo aqui?